Na semana passada nós começamos esse tema, né, sobre videira, uma videira. E a comparação é que nós, como igreja, nós somos como essa planta, né? E nós falamos hoje de manhã, inclusive, né, que nós cremos que o Senhor nos plantou nesse lugar. E Ele nos plantou para que nós possamos estar conectados, crescendo e frutificando, né? E na semana passada nós começamos esse tema falando sobre a parábola do semeador, ali em Mateus, no capítulo 13, e que às vezes a gente planta algumas coisas que não vingam, né? A gente já teve essa experiência. Quem gosta de planta, ou quem já trabalhou com plantio, sabe que nem sempre a gente planta e vem o resultado esperado. Às vezes a gente planta e, por diversos fatores que podem acontecer, a planta pode não vingar. Questão de clima, não teve água suficiente, ou teve, né, água demais, ou a qualidade da semente, alguma semente que não era tão boa, ou a qualidade do solo, que é o que Jesus nos explica ali na parábola do semeador. Ele fala a respeito do solo, né? Então ele está, na comparação que Jesus está fazendo ali na parábola, a única coisa que difere de um para o outro é o solo. A semente é a palavra do Senhor, a palavra que é lançada, e essa semente é perfeita. Amém? Essa semente é perfeita, o problema nunca está nela. Aí, a palavra é lançada, e tem 4 tipos de reações diferentes a essa palavra, que são esses 4 solos. E nós falamos de um coração impenetrável, esse primeiro solo pisoteado à beira do caminho, um coração impenetrável, onde a palavra não penetra, não entra. Nós falamos sobre um coração frustrado, que chegou a Jesus com muita alegria, mas com expectativas erradas, achando que a vida seria mais fácil agora que eu estou com Jesus. Eu não vou mais ter problemas agora que Jesus está do meu lado. Agora que eu estou no time certo, vai dar tudo certo na minha vida, né? E aí, quando surge o sol das provações, as adversidades da vida que Jesus nunca prometeu nos livrar, a pessoa se frustra porque ela não tinha raízes profundas. Não tinha raízes profundas, né? O terceiro solo, nós falamos sobre um solo que nós poderíamos chamar de um coração ocupado. Porque aquele solo que parece ser bom, a semente cai, a semente se conecta, a semente cresce, mas a semente não frutifica. Não frutifica. E por quê? Porque a semente não cresce sozinha. Ela está crescendo com outras coisas junto. As preocupações dessa vida, o engano das riquezas, isso tudo está crescendo como as ervas daninhas, como os espinheiros que crescem e sufocam aquela planta, né? Essas coisas vão crescendo no nosso coração até o ponto que o evangelho é sufocado. Sufocado. E por último, nós poderíamos chamar de um coração transformado, onde a semente do evangelho se conecta, cresce e frutifica. A 100, 60 e 30 por 1. Né? Quando nós olhamos para esse segundo exemplo, um solo raso, onde tinha pedras embaixo, e a semente, a raiz não conseguia se aprofundar, e por isso ela não criava raízes e não crescia, né? Nós falamos a respeito disso na semana passada, e no final do culto, o irmão Saulo, ele veio falar comigo, falou uma coisa que é interessante, que quando uma árvore não cresce, ela está com problema nas raízes. Quando a árvore não cresce, é porque tem problema nas suas raízes. E ele falou, olha que interessante, sabe que os japoneses têm uma técnica de cultivo de árvore em miniatura chamada bonsai, né? E sabe como que eles fazem para manter a árvore pequena? Eles cortam as raízes. Eles podam as raízes. Então, eles impedem que ela cresça porque ela não consegue se aprofundar.
É exatamente essa lógica, né? Olha que interessante. Uma árvore que não cresce tem problema nas suas raízes. Então, esse solo que recebeu com alegria a semente, mas depois de um tempo simplesmente murchou e morreu, é como muitas vezes acontece a vida cristã. Muitas pessoas recebem a Cristo com alegria, mas passa-se um tempo. Aquilo que ela achou que aconteceria não acontece. Ela não é privada das intempéries da vida. Ela não é privada dos sofrimentos, das angústias e se frustra. Será que nós não temos chegado a Jesus com expectativas equivocadas? Chegado a Jesus esperando algo que Ele nunca nos prometeu? E será que quando nós nos frustramos porque criamos expectativas erradas, nós apontamos o dedo para Ele, dizendo a culpa é sua? Será que Jesus para de fazer sentido na minha vida? Quando Ele não supre as minhas expectativas? Hoje nós vamos olhar para esse texto de Colossenses no capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. E eu quero te convidar a refletir nisso, né? Coloca o texto na tela para a gente. Texto curto, 2 versículos. E o texto diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. O que Paulo está nos mostrando é que a fé, ela não é simplesmente um momento. Ela não é simplesmente uma decisão. A fé, pode passar? É uma jornada. E é uma jornada de constante aprofundamento e crescimento em Cristo. A fé é uma jornada onde nós devemos crescer. Mas nós só crescemos à medida que nos aprofundamos. Nós só crescemos à medida em que as nossas raízes são firmadas no Senhor. Da mesma forma, como nós falamos na última semana, que um prédio muito alto, ele também tem uma fundação muito profunda, né? Ele tem um alicerce muito profundo para suportar o peso de toda aquela altitude, de toda aquela estrutura. Assim Deus fez também. Assim Deus fez. Nós só crescemos à medida que nos aprofundamos. Uma árvore só cresce para cima à medida que ela cresce para baixo, né? Que ela aprofunda suas raízes. Então, nós vamos ver duas coisas nesse texto. Duas coisas muito claras aqui nesses 2 versículos. A primeira delas é receber Cristo como Senhor. Receber a Cristo como Senhor. O texto diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Nós muitas vezes ouvimos falar sobre receber Cristo como o nosso Salvador pessoal, né? Muitas vezes, em momentos de batismo, a gente fala: você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você crê que Cristo é o seu Salvador? E a verdade é que Cristo sim é o nosso Salvador, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, mas Ele não é apenas isso. Ele também é o nosso único e suficiente Senhor. E Jesus Cristo, na verdade, Ele só é Salvador daqueles que Ele é Senhor, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Que receber a Cristo como meu Salvador implica entender que agora Ele é Senhor sobre a minha vida.
Que não sou mais eu que me governo, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Cristo, eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprado por sangue. Jesus é Salvador daqueles a quem Ele também é Senhor. Quando esses colossenses foram evangelizados, eles receberam o ensinamento do Evangelho. É redundante isso, né? Evangelizar é justamente receber o Evangelho. Isso é evangelizar. Nós precisamos ter uma compreensão do Evangelho para que nós possamos explicar para alguém que tenha dúvidas, alguém que queira Cristo. Né? Se a nossa missão como filhos de Deus, como discípulos do Senhor, é fazer discípulos, nós precisamos compreender as verdades fundamentais e básicas a respeito do Evangelho. De que Deus nos criou, nós caímos em pecado, nos afastamos dele. E Deus proveu a solução em Cristo. Né? E Ele restaura a nossa vida quando a gente chega a Ele com fé e se arrepende dos nossos pecados. Estou resumindo bastante, né? Mas nós precisamos ter essa compreensão do Evangelho. Evangelizar não é eu contar sobre a minha vida. Irmãos, eu era problemático. Eu era um problemático. Eu contei já algumas coisas a respeito da minha vida, de como eu era antes de Cristo, de que eu tinha uma necessidade de chamar atenção, né? E muito do meu comportamento de rebeldia era por carência, por querer ser aceito, né? Mas isso não é evangelizar, não é falar como eu era e como eu sou. Porque o Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre Cristo, o que Ele fez, o que Ele é. Né? Não é sobre o quanto eu sou bom, e nem sobre o quanto Ele me tornou bom. É sobre o quanto Ele é bom. Sobre o que Ele fez, sobre o que Ele é. Né? Então esses irmãos receberam essa mensagem do Evangelho e aceitaram, receberam Jesus Cristo como Senhor. É o que Paulo está falando. Né? Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, vocês já receberam. E o que significa receber Jesus Cristo como meu Senhor? Significa receber aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. E Paulo fala algumas coisas do que Ele é e do que Ele fez. Né? Pode passar. O que Jesus Cristo é? Que implica esse receber Jesus Cristo como o meu Senhor. O texto nos diz ali em capítulo 1, versículo 15, e no 2, versículo 9, que Jesus ele é a imagem de Deus e Ele é a plenitude de Deus. Deus se revela perfeitamente em Jesus Cristo. Né? Nós podemos conhecer a Deus conhecendo Jesus. Nós podemos ver o Pai vendo o Filho. 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E lá no capítulo 2, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas Ele também é o Criador, o dono e a razão da criação. Ele é o sustentador de tudo isso, tudo pertence a Ele. Versículo 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o Criador, Ele é o dono e Ele é a razão de tudo o que existe. Mas Ele também é o princípio de tudo. Ele veio antes da criação, Ele é eterno. Né? E Paulo nos revela isso. Lá no versículo 17 e 18 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Nós vemos que Ele é a cabeça da igreja e de tudo mais, de todo poder, de toda autoridade, nesse mesmo versículo. Né? E lá no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude.
E ele é supremo. Supremo. Para que em tudo tenha supremacia. Isso é um pouco do que ele é. Não é tudo. Mas olha como, em poucos versículos, nós podemos ter uma noção do que Jesus é, do que ele é. Quando nós falamos em receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou recebendo isso, eu estou recebendo o dono de tudo, o autor de tudo. Aquele por meio de quem tudo é feito e a razão da existência de todas as coisas. A própria imagem de Deus. Muitas vezes isso nos foge aos olhos. Nós não olhamos para Jesus como quem Ele é. Nós deixamos perder o encanto em quem Jesus é. Em nos maravilhar em quem Ele é. E não apenas o que Ele é, mas o que Ele fez. Nós podemos também entender. Capítulo 1, versículo 12. Ele nos tornou dignos de participar da herança. Nos tornou dignos de uma herança que nós não merecemos. O versículo diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 13 nos diz isso. Versículo 14 nos fala: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, Ele nos redime, Ele nos perdoa. Capítulo 2, versículo 10. Sabe essa plenitude da divindade que habita em Cristo? Ele compartilha disso conosco. Ele nos dá de sua própria natureza, olha só. Não apenas nos salva, não apenas morreu na cruz, não apenas nos perdoa, mas compartilha da sua própria natureza conosco. Essa plenitude da divindade é compartilhada. Diz assim: por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Essa plenitude que o versículo 9 nos fala, né? Essa plenitude da divindade. Ele nos circuncidou espiritualmente, o nosso coração, né? Nos dando um coração de carne, arrancando de nós aquele coração de pedra. Nele nós fomos sepultados e ressuscitados. Capítulo 2, versículo 12. Versículo 13, nos deu vida juntamente com Ele. E capítulo 3, versículo 4, nós seremos manifestados com Ele em glória. Isso já é uma realidade. Aquilo que nós recebemos em Cristo já é realidade. Nós seremos manifestados em glória com Ele. Olha, o que nós fizemos para merecer tudo isso, irmãos? O que você fez por merecer para que você recebesse esse Senhor? Esse Senhor, que é tudo o que é e fez tudo o que fez. Não fizemos nada. E nem se faríamos qualquer coisa. Jamais poderíamos pagar, jamais poderíamos alcançar o merecimento. Muitas pessoas, com o tempo, deixam de buscar a Cristo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. E passam a buscá-lo por expectativas do que Ele pode fazer, do que Ele pode me entregar. Como se não fosse o suficiente. Quem é o nosso Senhor? Deixamos de nos maravilhar com a grandeza da sua obra. Deixamos de nos maravilhar com a sua natureza. Buscamos novas experiências, novas emoções. Novas revelações, novas profecias, né? Como se o que Ele revelou não fosse o suficiente. A verdade é que quando nós não buscamos a Cristo, quando nós não aprofundamos as nossas raízes no relacionamento com o Senhor, nós vamos sempre pender para o caminho de buscar novas experiências. Essa é a realidade. Quando nós não aprofundamos o nosso relacionamento com Jesus, nós vamos buscar suprir a falta que Ele faz.
em qualquer outra experiência, emoções, promessas de cura, profecias, profetadas, né? Nós vamos buscar suprir de alguma forma a falta de relacionamento com Cristo. Isso tudo indica que nós não estamos crescendo porque as nossas raízes não estão se aprofundando. Quando tem um versículo que eu acho muito interessante lá em Provérbios, Provérbio 27, versículo 7, diz assim: quem está farto pisa o favo de mel. Já leu esse versículo? Lembra desse texto? Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Quem comeu demais, às vezes não aguenta nem a sobremesa. Mais ou menos o que o texto está dizendo. Se bem que para a sobremesa a gente sempre arruma esse espacinho, né? É a mesma coisa que você ir num rodízio de pizza e tá assim, estou esperando aquele sabor, né? Mas enquanto não vem, a gente vai mandando. E daqui a pouco chega o sabor, mas eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Não vai mais nem um pedacinho. E aquele sabor que eu tanto queria se torna não tão interessante assim, né? Eu não aguento mais. Estou até enjoado de pizza. Daí alguns falam, não, vai lá, bota o dedo na garganta e vomita, né? Aí cabe. Aí eu já digo assim, se coubesse um dedo na garganta, eu já tinha botado mais um pedaço. É brincadeira, né? Mas o texto está nos dizendo mais ou menos isso. Quando eu estou farto, podem ser as comidas mais deliciosas. Eu não tenho mais apetite, né? Mas quando eu estou com fome, até aquilo que eu já nem gosto tanto. Às vezes eu vejo uma fruta lá, me olhando mais ou menos assim, né? E eu vou lá e pego, e é maravilhoso. Né? Até o amargo vira doce. Até os irmãos do café amargo tomam assim, os irmãos do café doce tomam amargo e ficam felizes, tá com muita vontade, né? Vira doce. O que eu quero dizer com isso? Nós buscamos novas experiências. Nós buscamos preencher o nosso coração com experiências e profecias quando nós não estamos nos preenchendo do que deveríamos estar nos alimentando. Quando nós estamos com fome daquilo que nós deveríamos estar nos alimentando. Aí tudo isso se torna muito interessante. O pecado se torna interessante. Coisas extras se tornam interessantes. Tudo se torna interessante demais. Porque até o amargo vira doce para quem não está satisfeito. Ouvi alguém dizer que Adão e Eva, eles comeram do fruto que não devia, né? E por que será que eles comeram do fruto que não devia? Porque era bom demais, era agradável aos olhos, atraente ao paladar. A verdade é que eles comeram do fruto que não deviam, porque não estavam se alimentando do que deviam, né? Quando nós buscamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus, quando nós buscamos a Cristo, um relacionamento com Ele por quem Ele é e pela obra que Ele fez na nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu posso estar num ambiente mais simples, que eu, assim como o irmão Telmo leu, o texto de Paulo, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sabe por quê? Porque eu já estou satisfeito. Eu não estou procurando mais nada, eu já achei. Eu já estou satisfeito. Cristo é suficiente, então eu posso estar num ambiente simples. Mas eu tenho tudo que eu preciso. O Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Ele é meu Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor. Quando será que Cristo parou de ser suficiente para nós, irmãos? Será que Ele é?
Será que eu consigo me alegrar em Cristo e só em Cristo? Será que eu consigo ser contente em toda e qualquer situação porque eu tenho Cristo ao meu lado? Ele é suficiente para a minha experiência de vida, minha experiência espiritual, minha experiência com Deus. Cristo é suficiente. Ou nós precisamos buscar em outros lugares? Receber Cristo como Senhor significa rejeitar qualquer outro senhorio, né? Inclusive o meu próprio senhorio. Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Pode abrir, Efésios. Vai nos mostrar uma outra consequência, né? De nós não aprofundarmos as nossas raízes em Cristo. Vamos ler a partir do 11, na verdade, que ele explica o contexto do que ele está falando, né? Paulo diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de... Eu sempre olho para esse texto quando penso na minha função dentro do corpo, né? Que não é fazer a obra do ministério, né? Os pastores, os mestres têm que fazer a obra do ministério. Nós fomos colocados com uma finalidade, e aqui Paulo nos apresenta essa finalidade, né? Ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, que é o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele está falando que todos nós cresçamos, amadureçamos, né? Que essa planta que se conectou ao solo, que está conectada a Cristo, que agora ela cresça, ela amadureça. E o versículo 14 nos diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando nós não aprofundamos as nossas raízes, nós estamos sujeitos a sermos levados pelos ventos de doutrina. Eu contei na semana passada do meu pé de caque, que bateu um vento muito forte, estava chovendo alguns dias já, né? A terra estava amolecida já pela chuva, e bateu um vento muito forte, e ele caiu, quebrou a raiz, ele caiu, né? Quando as nossas raízes não estão firmadas em Cristo, nós estamos sujeitos aos ventos de doutrina. Nós somos levados muito facilmente. Quando não há profundidade, quando eu não cresço no meu relacionamento com Ele, é muito fácil eu me desviar, crer em qualquer outra coisa, crer em qualquer outro evangelho que me é apresentado. Irmãos, isso é muito sério. Ler a palavra, estudar a palavra, deve ser um compromisso de todo cristão, de todos nós. Nós estamos falando de aprofundar as nossas raízes em Cristo, de nos relacionar com Ele. Nós estamos falando de buscá-lo por onde Ele se revela. Ele se revela nas Escrituras, nós temos acesso ao Senhor, à Sua vontade nas Escrituras Sagradas. Nós podemos nos achegar a Ele em oração, podemos ouvir a voz do Senhor pelas Escrituras. Nós precisamos disso. Eu sei que alguns irmãos estão cumprindo aquele plano anual. Glória a Deus por isso, glória a Deus, né? Que nós possamos ter mais pessoas ainda no próximo ano, ou se você quiser entrar agora, dá tempo ainda também, né? Em se comprometer com a leitura da palavra, porque nós não vamos aprofundar as nossas raízes, nós não vamos nos aprofundar no relacionamento com Ele, a não ser que o busquemos pela palavra, pelos meios que Ele nos deu de nos achegar a Ele. Pela oração, pela palavra, pela comunhão. Se eu abandono a comunhão, eu quero crescer em Cristo de que jeito?
se eu não tenho um compromisso com a comunhão com os meus irmãos, como eu quero crescer? Como eu quero amadurecer? Versículo 8, aqui de Colossenses, Paulo nos fala a respeito desse mesmo problema, né? Ele diz assim, ó, tenham cuidado, para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Tenham cuidado. Os ventos de doutrina estão soprando por toda parte. E permanece em pé aquele que tem as suas raízes fincadas, profundas no Senhor. Tenham cuidado. Em segundo lugar, viver com Cristo como Senhor. O primeiro é receber a Cristo como Senhor. Depois disso vem o quê? Viver agora essa vida, tendo Ele como meu Senhor. Porque não adianta de nada eu receber a Cristo e isso não transformar a minha vida completamente. Eu preciso repensar o meu relacionamento com o Senhor. Se receber a Cristo não mudou, não transformou radicalmente as minhas convicções, as minhas prioridades, o meu comportamento, o meu caráter, os meus pensamentos, a minha vida por completo. Viver com Cristo como Senhor. O texto diz assim, continuem a viver nele, né? Portanto, assim como vocês receberam Ele, agora continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Ou seja, a caminhada com Cristo, ela começa quando eu me arrependo dos meus pecados e me volto em fé para o Senhor. Mas ela não termina nesse momento. Ela só começa nesse momento. A partir disso, nós entramos em um processo, né? Um processo que vai durar a vida inteira, que nós chamamos de processo de santificação. Que nós poderíamos traduzir dizendo que é o processo de me tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Esse é o processo de santificação. Eu me tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Isso não é uma obra feita pela nossa força. É o Espírito Santo agindo em nós, né? E age em nós para nos edificar, nos tornar mais parecido com Cristo, para que nós não apenas o recebamos, mas vivamos agora nele. Não apenas o receba como Senhor, mas agora viva como alguém que recebeu Ele como Senhor. A minha vida precisa ser transformada. Andar nele, né? Continuem a viver nele ou andando nele, significa conduzir a nossa vida a partir daquilo que Ele é e do que Ele fez. Né? Eu recebi Cristo como Senhor. Isso significa receber quem Ele é, receber o que Ele fez. E agora minha vida é transformada a partir do que Ele é e do que Ele fez. Amém? Enraizados significa firmados, né? Ele fala, firmados na fé, firmados, firmes em Cristo e edificados. Olha como essas duas palavras nos remetem àquilo que falamos, né? Enraizados, aprofundados e edificados, crescendo. Nós crescemos à medida que nos aprofundamos nele. São dois aspectos da mesma coisa, né? O crescimento ele é nós nos enraizando em Cristo. E com isso nós estamos crescendo na nossa fé. O crescimento, ele depende de raízes profundas. Agora, nesse texto, nós temos uma mudança de figura, né? Porque nós olhamos na semana passada, em relação ao texto da semana passada, porque nós olhamos no texto da semana passada, a parábola do semeador, onde nós tínhamos uma semente que se conectava, crescia e frutificava. E essa semente é o próprio evangelho que se conecta, cresce e frutifica no solo do coração. Agora,
nesse texto, Paulo ele muda a figura e ele diz que Cristo é o solo e nós somos a árvore, né? Nós é que somos essa planta. Então, embora seja o mesmo conceito, ele agora inverte as figuras, né? Nós somos plantados, edificados, crescemos e frutificamos em Cristo, né? Nós nos conectamos, crescemos e frutificamos. Também somos comparados com um edifício, quando ele fala que nós somos edificados, né? Edificados sobre o alicerce. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 47 a 49, diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. O texto que fala a respeito disso, quando Jesus está no Sermão do Monte, lá em Mateus, ele não nos traz esse detalhe, né, que muda a nossa percepção sobre o que significa edificar sobre a rocha, né? Ele não nos fala que ele cavou o fundo. Talvez dê a impressão de que são duas casas em lugares completamente diferentes, né? Um foi lá onde tinha pedra, construiu a casa dele lá em cima de uma rocha. O outro foi lá na areia e construiu na areia, porque queria estar ali na frente do mar, sei lá o quê, né? Mas a verdade é que os dois construíram no mesmo tipo de terreno, né? As duas casas estão construídas no mesmo tipo de terreno. Talvez tenham uma fachada parecida, talvez sejam parecidas, e ninguém talvez perceba uma grande diferença olhando de fora. A questão é que uma está construída na superfície e o outro cavou fundo até encontrar a rocha, para que essa casa fosse edificada em um firme fundamento, tendo Cristo como rocha, né? Ela cresce em cima desse fundamento. Cristo é a rocha. Isso é interessante porque nem sempre a gente nunca consegue ver o coração de ninguém, né? A gente não vê o coração. A gente não sabe o que está por debaixo da casa. Se tem uma fundação que vai até a rocha ou se tem só areia. As casas podem parecer iguais olhando de fora, né? Essas duas casas construídas, elas podem parecer iguais, mas elas são completamente diferentes. E quando que é percebida a diferença? A diferença é percebida na tempestade, né? Porque na tempestade uma resiste e a outra sucumbe. Na tempestade uma permanece e a outra se vai com o vento. Esses ventos de doutrina, né, levam embora. As tempestades da vida levam embora. Porque não tem fundamento na rocha. Não está edificada sobre a rocha. O texto termina, já estamos concluindo. Ele fala assim: transbordando de gratidão, né? Que eles deveriam estar edificados, firmados na fé, enraizados em Cristo, transbordando de gratidão. O que Paulo está dizendo é que ele não queria que simplesmente os colossenses aprendessem a andar na linha, senão eles iam ter consequências. Paulo não está dizendo que ele simplesmente quer que os colossenses se comportem como devem. Faça o que tem que ser feito. Leia a sua Bíblia. Mas, muito mais do que isso, que encontrem a Cristo, a maior alegria da vida, né? Que encontrar a Cristo, um relacionamento com Cristo, seja a maior alegria da vida. É como alguém que encontrou um tesouro, uma pérola de grande valor. Ele encontrou
tudo. E agora a vida é completamente diferente, isso não é um fardo para mim. Eu encontrar Cristo como Senhor, diante de tudo que Ele fez, diante de tudo que Ele é, isso não é um fardo, não é um peso para mim, é a maior alegria da minha vida, me submeter, me render a Ele como meu Senhor. E eu sou grato, e quanto mais as minhas raízes são aprofundadas, quanto mais eu o conheço, mais grato eu sou, mais maravilhado eu fico. Esse relacionamento, ele é construído dessa forma. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós nos maravilhamos, mais grato nosso coração fica. O coração tem sido grato. Você tem sido grato diante de quem Ele é e diante do que Ele fez? Como está o seu relacionamento com Ele? Você recebeu já Cristo como seu Senhor e Salvador? Único e suficiente Senhor e Salvador. E se sim, você tem vivido como alguém que o recebeu assim? Essas duas perguntas para que você possa refletir, que nós possamos ser levados a refletir, né, no nosso relacionamento com Cristo. De vez em quando, eu gosto de ler tem uma Bíblia chamada A Mensagem, né? É uma Bíblia, talvez alguns conheçam, não é uma Bíblia muito confiável no que diz respeito a ser literal no texto. Ela não substitui a Bíblia, né? Mas às vezes alguns textos nos dão uma ideia do que o autor queria dizer, né? Então, se você leia com a Bíblia normal do lado, né, para comparar os textos, mas o texto da Bíblia, a mensagem, esse mesmo texto, versículos 6 e 7, diz assim: meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que vocês receberam. E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado. Comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. Ou seja, mais ou menos Paulo está dizendo assim, let's go, né? Vamos lá. Amanhã é segunda-feira, a semana está começando, vamos lá. Vocês receberam Cristo como Senhor, agora vivam como alguém que recebeu. Que a prática da vida de vocês pregue a mesma coisa que a confissão de fé de vocês, né? Que a forma como você vive a semana pregue a mesma mensagem que você diz crer. Que nós possamos ser como árvores com raízes profundas no Senhor, né? E que essas raízes se aprofundem cada dia mais. Se aprofundem cada dia mais. Porque tem uma fonte inesgotável de água viva. Ele é. Eu gosto muito do primeiro salmo, que compara a vida de alguém que tem a sua alegria, né, transborda de gratidão em conhecer ao Senhor, com alguém que não teme a Deus. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos,
Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Um dia a tempestade chega. Se não chegar nessa vida, vai chegar depois dela. Um dia todos estaremos diante do juízo de Deus. E ali não haverá dúvidas sobre onde está o nosso fundamento. Ali não haverá dúvidas sobre que casa está sobre a rocha e que casa está sobre a areia. Ali só vai resistir aquele que estiver construído, edificado, fundamentado, firmado, enraizado na rocha que é Cristo. Né? Não é o caso dos ímpios. Os ventos levam como palha, como uma árvore sem raízes, como uma casa sobre areia. Eles serão destruídos. Onde eu tenho fincado as minhas raízes? Recebi Cristo como Senhor? Se eu recebi, a prática da minha vida diz a mesma coisa? Vivamos nele. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu quero Te louvar e agradecer porque o Senhor é aquele que nos chama para perto. Se nós podemos nos relacionar contigo, foi porque o Senhor abriu essa porta. Não há nada em nós que nos torne agradáveis ou aceitáveis a Ti, mas o Senhor levou o nosso pecado para que nós possamos ter um relacionamento contigo, para que nós possamos ter um relacionamento com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, transforma o nosso coração para que nós possamos usufruir desse relacionamento que o Senhor possibilitou, para que nós possamos aprofundar as nossas raízes em Ti, para que nós possamos ser edificados sobre o firme fundamento da Tua palavra, de um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos transforma, nós clamamos, vem com Teu Espírito Santo. Transforma o nosso coração, muitas vezes endurecido, muitas vezes pedregoso e quer desistir fácil. Muitas vezes preocupado, ansioso com as coisas desse mundo, com espinhos sufocando a Tua palavra. Transforma os nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.